O diabo não tem virtudes morais, mas ele tem expertise de ação. Vou deixar isso bem claro. O diabo não tem virtudes morais, nele não há bem nenhum, mas há expertise, há estratégia. Ele sabe o momento certo. Então ele vai brincando com a pessoa ali. Talvez Judas estava dando brechas várias vezes. Aí ele fica brincando, ele solta um pouquinho, prende, solta um pouquinho, prende, porque ele quer pegar outra coisa. E naquele momento o diabo entrou nele, porque é realmente o que você falou. Ele falou, pera, agora eu desisto de Jesus, agora se eu não fizer alguma coisa... Tanto é que ele já tinha tramado com o pessoal do templo, porque esse momento da Santa Ceia é um momento noturno, e para ele ir lá no templo e o sacerdote abrir a porta e recebê-lo, é porque já tinha um acordo prévio. Agora vamos ao passo. Jerusalém, de acordo com Flávio Josefo, tinha mais de 1 milhão de pessoas na época da Páscoa. Muitos historiadores acham esse número exagerado, inflacionado, porque Jerusalém tinha 38 mil habitantes, como é que ia caber 1 milhão ali? Mas ainda que Flávio Josefo esteja equivocado, a população de Jerusalém realmente quintuplicava na época de festas religiosas. Voltando ao exemplo de Aparecida do Norte. Eu não sei quantos habitantes tem Aparecida do Norte, mas no dia 12 de outubro, você não consegue dar 3 passos ali, porque a cidade fica apinhada. Então a comparação é a mesma. É tipo Natal. Carnaval, a avó mora sozinha. Aí Natal, aí tá todo mundo na casa da avó. Aí a casa vira 10 Exatamente. pessoas. Então Jerusalém estava cheia. E não havia hotel para todo lado. Como acontecia em Aparecida do Norte até um tempo atrás, que hoje eu sei que está mais sofisticado, era muito comum, quem é católico pode confirmar isso que eu estou falando, que os próprios católicos da cidade abriam a casa para os romeiros, era comum isso. Folia de reis, o pessoal dormia ali, dorme aqui e tal. Era assim, o pessoal muito simples. Então, as pessoas dormiam também nas casas umas das outras, nos arredores da cidade, porque pela lei judaica você não podia afastar de Jerusalém mais do que 1 quilômetro. Porque senão você ficaria impuro e não poderia participar da... Então, por isso que o Jardim das Oliveiras foi alguma coisa naquela adjacência mesmo, porque não pode ser muito longe dos muros onde você foi lá. E o Getsêmani. Bom, antes de ir para o Getsêmani, Jesus foi ter a ceia de Páscoa com os discípulos. Onde foi essa ceia de Páscoa? Na região de Sião, na casa da mãe de João Marcos, que vai ser o autor de um dos 4 evangelhos, o Marcos. Ela empresta um mezanino para Jesus, que era o cenáculo, e Jesus reúne os 12 ali. Como é que eles comiam? Aí que vem o detalhe do... Então, a Santa Ceia foi na casa de quem? Da mãe de João Marcos. Da mãe do Marcos escrever o evangelho. Sabe Legal. Um cara que dá também pra gente contar a história dele? Tá escrito isso, eu não lembro de ter lido Tem. O livro de Atos dos Apóstolos fala que o Espírito Santo caiu e havia 120 pessoas na casa, a mesma casa onde tinha sido a Santa Ceia. Ai, caraca. Você entendeu? Meu Deus, uma dica, se quiser anotar, o João Marcos dá uma história muito legal também. Opa! Você não faz ideia. Precisam anotar. Bom, aí o que acontece? Jesus teve a ceia lá, eles prepararam tudo. E Como que era sentada a ceia? É aí que tá, era bem diferente de hoje. Uma vez você contou pra gente no podcast, é bem diferente do quadro, né? Exatamente, bem diferente. Porque no quadro ele tá no meio, aí... Compensa dar um... 6 pra um lado, 6 pro outro. É uma pincelada, acho legal. Porque você contou na profundidade já pra gente aqui. Ali no quadro de Da Vinci, é Jesus no meio, 6 de um lado, 6 de outro. Na época não é assim que as pessoas sentavam. Elas reclinavam no chão, então a galera em casa não vai dar pra ver, porque aqui, não sei como é que é a altura da câmera aí, mas aqui se eu pusesse o pé pra cá, tá bom? Vamos ver se você consegue fazer um... Dá pra ver. Dá pra ver aqui, ó? Tá vendo aqui, olha? Então você ficava literalmente assim, reclinado mesmo, deitado, como se fosse um colchonete, e igual um tablado pequeno, né? Assim, igual The Chosen. E ali você ficava e geralmente acontecia o seguinte, o líder, o anfitrião, ficava mais ou menos na posição que eu estou. Era desse lado de cá. E aí a mesa tinha o formato de um U. É chamado triclínio. É um U. Então imagina que aqui tem ali, assim e assim. Então do lado de cá ficava o anfitrião. E o anfitrião colocava do lado dele as pessoas mais íntimas dele. Aqui no meio ficavam os convidados de honra. E os mais simplórios do outro lado. Entendi. Era assim que era a Santa Ceia. Então Jesus estava aqui. Quem ficava então do lado de Jesus? Quem que era? Muita gente pensava, então era Pedro, porque Pedro era o líder e tudo. Não. Pedro ficou do outro lado. Quem ficou aqui? O discípulo amado, João.
que era aquele que reclinava a cabeça no seio de Jesus, então ele tinha que estar do lado de cá. E o outro? Aí o Evangelho de João conta quem que era o outro que estava do outro lado. Eu vou ler para vocês aqui, olha. João capítulo 13, versos 21 em diante. Depois disso, Jesus se angustiou no espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês me há de trair. Olha a expressão. Jesus se angustiou em espírito. Essa aqui é uma expressão aramaica, embora foi escrito em grego, suspirada assim que... Embora o Novo Testamento foi escrito em grego, mas o pensamento é todo aramaico e hebraico. Eles são muito passionais. Eu não sei se vocês lembram quando vocês foram lá para Jerusalém, o pessoal assim, buzina para todo lado, fala gritando, gesticulando, aquela coisa toda. Hein? Ele é muito passional. Sim. Quando alguém do Oriente sente algo, ele sente verdade. Então esse negócio de Jesus se angustiou em espírito. Jesus estava assim, quase... Era bem teatral, não no sentido de falsidade, teatral no sentido de representatividade. Você olhava e você via que ele estava incomodado. Você via que estava incomodado. Não era um negócio que o ocidental a gente disfarça, né? Uhum. Você tá chateado com a pessoa, né? Fica... Não é nada não, e tal. Não, lá no Oriente, se o cara tá chateado com você, ele tá chateado mesmo. E se ele tá alegre, ele sai pulando igual um cabrito e tal. Jesus estava angustiado em espírito. Por quê? Porque ele ia ser crucificado? Não. Por causa da traição de Judas. Mas você acha que ele ficou assim porque ele percebeu que chegou a hora ou porque ele ficou sabendo nesse momento? Que a gente estava debatendo antes se Jesus sabia de tudo. Né? Eu acho que ele percebeu... chegou a hora. Chegou a hora. Porque ele já estava percebendo desde lá de trás. Mas o Judas estava sentado aonde nessa mesa aí? Do lado de Jesus. E por que que eu... Da onde que vem... Por que que eu sei... Lembra que eu falei que... Do lado? Do ladinho, João de um lado, Judas do outro. Assim, eu vou seguir o texto e você vai ver de onde eu tirei esse então, parte do pressuposto que ele sabia, sabendo, deixar sentado do seu lado Judas, ou seja, que o diabo entrou nele naquele momento, cara, sangue frio, hein? Exatamente. Ou ele fala assim, cara, muita confiança. Vou deixar do lado aqui pra ver se eu consigo salvar. Por que ele não expulsou o demônio? Jesus não quer me contar nada, não? Se Jesus... Não, olha só, se Jesus... Tá boa a comida? Um gancho que ele falou, que Jesus, ele não pode ser que ele tava ali e falou assim, cara, não, eu vou acreditar nele até o último momento. Não, acreditar não, porque ele já sabia. Não, acreditar no sentido, tipo assim, não, ele tem chance ainda de se arrepender. Não, sim, mas a pergunta é a seguinte, uma coisa é fazer a pessoa se arrepender dos pecados, fazer a pessoa querer que a pessoa se arrependa, etc. Outra coisa é o demônio entrou na pessoa. Cara, o que a gente vê? O demônio entrou em alguém, o que é feito? Puta, bagunça. Você expulsa o demônio. Mas olha... Em nome de Jesus, você expulsa o demônio. Fica todo mas doido. O demônio tá do lado dele, é Jesus, que é quem tem a maior autoridade para expulsar. Isso é bom, mas ele expulsa. Mas aí a detalhe, a pergunta, porque ele não expulsa, ela tem que ser feita ao contrário. Por que o demônio entrou? Porque o demônio só vai entrar em Judas... depois que Jesus oferece para ele o pão molhado, que eu vou contar daqui a pouquinho. Mas calma, então vamos fazer essa pergunta que você fez. Por que ele entrou? Por um motivo muito próximo do porquê o demônio entra em várias pessoas. E ainda assim, mesmo entrando, esses demônios são expulsos das mesmas pessoas. Sim, mas vamos ao detalhe. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta, né? A porta estava aberta. Enquanto a porta estava fechada, ele não entrou. E por que a porta estava aberta? Porque o padre vacilou. Tá bom. Entendeu? Mas expulsa o cachorro. Então a culpa foi meio que de Jesus. Jesus, é aí que está a questão. Deus é todo poderoso. Aqui os presbiterianos não vão concordar comigo. Já estou admitindo isso. Tá. Mas eu não sou presbiteriano, não sou calvinista. Não sou todos presbiterianos, não. Eu digo assim, a teologia calvinista, né? Como eu não acredito na predestinação... Cara, se a gente for para o calvinismo ou para o outro lado, o nosso podcast vai ser completamente diferente. Exatamente. Mas como eu não sou calvinista, apenas esclarecendo isso aqui... Deus tem um ponto vulnerável, apesar de ser onipotente. O ponto vulnerável de Deus é que ele pode ser rejeitado. Esse é o ponto vulnerável de Deus. Porque, justamente por amar tanto a Laura, eu saio de casa e deixo a porta aberta. Se ela quiser ir embora, ela vai. O Kaique já não, ele tranca a porta quando sai, né, gente? Só pra garantir, né? Tá vendo? Você entendeu a questão? Sim. Quem segura a mulher trancada dentro de casa não é quem ama. É o marido que bate, que não sei o que e tudo mais. Então Deus fala assim, filho, eu te amo tanto que eu respeito a sua vontade se você não quiser ficar comigo. Por mais que me doa.
Então, o diabo, a pergunta é, por que o diabo não entrou em Judas antes? Porque Jesus estava até o último instante impedindo a entrada do diabo. Mas quando Judas tomou a decisão final, Jesus teve que se recolher e tirar a proteção dele. Porque o diabo só entra nele, de acordo com o evangelho. O diabo estava instigando ele o tempo todo. Mas o diabo entrou nele depois que ele pegou o pão molhado. Jesus falou, aquele que pegar o pão molhado, esse vai me trair. E ele pegou, e eu vou analisar melhor. Mas todo mundo viu? Todo mundo viu. Eu falei, Tu não sabia que... Não, aí que tá o detalhe. Todo mundo viu, mas o pessoal não entendeu. Até nesse momento, Jesus foi discreto. Jesus foi discreto. Deixa eu voltar na cronologia aqui, que a gente vai pegando os detalhes psicológicos da trama e vocês vão entendendo. Então, Jesus se agitou em espírito. Por que eu acentuei isso? Se eu soubesse, pelo Pai, que eu vou ser crucificado em menos de... Isso aqui aconteceu quinta-feira à noite, Jesus foi morto no outro dia... Foi crucificado no outro dia, meio-dia. Morreu 3 horas da tarde. E ele já sabia que em poucas horas ele ia apanhar igual cachorro e passar a noite toda sendo torturado, e que iam colocar uma coroa de espinho e tudo mais e tal. E o medo que ele tava das consequências eternas daquilo, tanto é que ele transpirou sangue no Getsemane. Cara, se eu tivesse um futuro desse me esperando a poucas horas, eu ia pensar só nisso. Concorda comigo? Por mais que você pense na Maíra, nas crianças e tudo mais, se você soubesse que você vai passar daqui a 1 hora e pouco, 2 horas, sendo torturado e vai ser crucificado no outro dia, por mais que você pense na sua família, você pensa assim, o que vai acontecer com eles? Você preocupa com eles, mas assim, o medo daquilo ali é maior do que qualquer coisa. Mas o Jesus se agitou no espírito foi por causa de Judas, porque o texto fala, depois de dizer isso, Jesus falou o seguinte antes, olha, em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou no espírito e disse, em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então Jesus estava sofrendo por Judas. Nesse momento Judas disse assim, ó. Suando frio. Como assim? E sabe que a pessoa parece ter um momento que ela só que eu acho que tem um momento que a pessoa finge demência para ela mesma. Sim. Aí tá. Aí começou a ceia. Jesus não excluiu Judas da ceia. Jesus lavou. Também, calma, quando eu falo assim, alguém vai me trair, mas é um controle emocional. Cara, olha só, o que eu tenho percebido? As pessoas, eu pego e falo assim, você mentiu! Às vezes a pessoa fala assim, eu não. Na cabeça da pessoa... Ela não mentiu. Ela cria uma justificativa pra ela. Tipo, estou safando de alguma discussão, ou, cara, não é bem uma mentira. Talvez na cabeça de Judas, o negócio não é assim, tô traindo. Na cabeça dele, uma das hipóteses, como você trouxe no começo, na verdade, eu tô empurrando ele pra ele fazer o bem aqui. Que é pra ele... a pessoa usa justificativa pros erros dela, é verdade. Ele se justifica, ou ele fala assim, não, cara, sei lá, cara. Eu tô mais na crença de ele falar assim, eu vou pegar essas 30 moedas aí, Jesus vai estourar tudo lá, vai subir o céu. Porque assim, a gente tava partindo do pressuposto que Judas eventualmente, pela história, aparentemente, ele era um dos mais inteligentes dos discípulos. E capacitados para fazer onde ele veio. Se ele é um dos mais inteligentes, ou o mais inteligente, e aí ele tá do lado de Jesus, e ele viu Jesus fazendo tudo isso, não existe dúvida de que não só como você trair ele, é impossível, como quando ele diz isso, na hora, se ele é Jesus e você é inteligente, você fala assim, cara, me perdoa, eu caguei, fiz besteira. O cara não tem como. O cara fala assim, olha lá, ele percebeu, mano. Melhor mas o vilão não sabe que é o vilão, às vezes. Mas que nesse caso... Na verdade, o vilão sabe. É que a motivação dele é diferente. Você insiste demais. Esse é que é o problema de você acreditar na mentira. Quando você usa a mentira como subterfúgio, você se torna, depois de um tempo, vítima dela. Saddam Hussein. Ele tinha acabado tudo. Estava fracassado. Mas na hora de ser morto, quem é você? Saddam Hussein, presidente da República Federativa do Iraque. Não era nada. O problema de quem vive pela mentira, o Nietzsche falava, quando você contempla demais a escuridão contempla você. Então, quando você começa a mentir demais, pode até umas pessoas que vão mentindo, vai mentindo tanto, que tem uma hora que ele começa a acreditar na própria mentira dele. Isso não o excusa
da responsabilidade, porque isso é diferente daquele caso que eu falei lá, de pessoas que não estão com a plena consciência do que estão fazendo. É lógico que só Deus sabe, assim, no âmago ali da intimidade da pessoa, quem é quem. Eu só tô vendo os gatos pardos no escuro e todos são iguais. Agora... Ou às vezes foi aquele tipo indireto também que ele nem ouviu direito, né? Tava focado em outra coisa também, exatamente. Né? Ou porque finge tem que não é 12 pra pessoas, ele. mó barulheira e tal, o Jesus tá falando negócio. Ou finge que não é com ele. Finge demência. Tem ou ele tava bebendo água e cuspiu na hora e falou assim, nossa, que maluquice essa aí. Não fui eu, hein? Eu já vi alguns teólogos dizerem, mas eu confesso que eu não tenho, assim, uma base bíblica de 100% de afirmar isso. Mas existem... Vou colocar esse detalhe aqui, porque alguns teólogos pensam que quando Jesus recebeu um jovem e falou, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores, né? E Jesus falou o seguinte, as aves do céu têm seus ninhos e as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse sujeito que chegou para Jesus era um sujeito que queria seguir a Jesus com segunda intenção. Alguns pensam que esse sujeito era Judas. Como eu falei, é uma possibilidade, não é uma certeza absoluta, mas há isso aí. O fato é que naquele momento Jesus lavou o pé dos discípulos, que era uma coisa que assustou todo mundo, porque quem tinha que lavar o pé dos discípulos era assim, o empregado mais baixo da casa. Nem o discípulo tinha que fazer isso. Tanto é que tem, no Talmud diz o seguinte, um discípulo é obrigado a fazer qualquer coisa pelo seu senhor, menos desatar-lhe as sandálias. Você entendeu? E Jesus vai lá, tira as sandálias e lava o pé de todo mundo. Então, quer dizer, ele foi o humilde do humilde do humilde do humilde do humilde. Sabe? Ele foi o cara mais humilde mesmo. E ele lavou o pé de Judas. E aí, na hora que senta todo mundo, olha o que ele diz assim. Ao lado de Jesus, verso 23, estava reclinado um dos seus discípulos a quem ele amava. João, o discípulo amado. Lembra que eu falei que João estava do lado? Então, João estava de um lado dele. Então já sei quem estava de um lado, João. Quem estava do outro? Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então ele estava na frente. Então Jesus estava Pedro estava na frente. Vai, pergunta para ele, quem é? Aí João, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Quem sabe assim no pé do ouvido de Jesus? Jesus respondeu, aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou o pedaço de pão molhado e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Mas eu imagino que não foi uma coisa tão escrachada que ele molhou assim, entregou, né? Foi um negócio meio, talvez... Pois é. Era um pão meio úmido ali que só o Judas percebeu que era ele. Os outros evangelistas contam isso um pouquinho diferente. Os outros evangelistas contam o seguinte, aquele que põe comigo a mão no prato me há de trair. Então não tem esse detalhe. Sim. Aquele que eu der o pão, aquele que põe comigo num prato. Uma coisa eu posso dizer para vocês. Na época, o critério era o seguinte, não usava talheres para comer, você comia com a mão direita, para tocar na comida. E geralmente, eles pegavam uma tigela de vinho, não era um cálice assim igual o Santo Graal, um para cada um. Era uma tigela de vinho, colocava assim, aí você pegava o pão, arrancava um pedaço, pegava um pano aqui para não tocar com a mão esquerda, tirava uma lasca do pão que coubesse de uma só vez na sua boca, você não podia morder e pôr de novo lá não. Aí você pegava aquela lasca e molhava ali e comia. Aí o outro vinha e fazia a mesma coisa. E era uma falta de educação muito grande, enquanto o outro estava molhando o pão dele, você fazer aquilo. Então, opção A. Quando Jesus estava molhando o pedaço do pão, o Judas foi e colocou o dele também. Ele nem percebeu que era uma falta de educação e que ele estava fazendo aquilo. Opção B. Jesus pegou o pão e entregou a Judas. Mais um detalhe, porque Judas tinha que estar do lado dele. Porque tanto para molhar o pão no prato, ao mesmo tempo que Jesus, quanto para receber um pão molhado da mão de Jesus, ele tinha que estar próximo do lado. E Jesus fez aquilo de maneira discreta. Entregou para ele. Os outros nem perceberam. Não, mas se ele percebeu... Quando ele pegou o pãozinho molhado assim, ele falou assim... Vixe, mas ele aceitou. Rodei. Ele aceitou. Mas ele aceitou, esse foi o problema. Tanto é que o evangelho continua dizendo assim. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço, imediatamente Satanás entrou nele.
Então, a pergunta do Tiago. O Satanás não entrou antes porque Jesus estava segurando a porta. Quando Judas falou, cai fora, Jesus aceitou. Tudo bem, eu saio. Você entendeu? É aquele negócio. O policial tá lá na sua porta. Enquanto ele estiver ali, o bandido não entra. Mas se você vai pro policial assim, cai fora, eu não quero você aqui, eu não preciso. Ele abaixa a cabeça e sai. Só que a porta fica desguarnecida. Aí o diabo entra nele. Aí Jesus vira para Judas e fala, o que você pretende fazer, faze-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Ai... Percebeu? Depois, como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensavam que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas saiu e era noite. E aí já era. Aí já era. Aí ele já saiu determinado mesmo, ele foi lá, pegou o dinheiro, aí que ele pega o dinheiro, e Jesus, depois que Jesus termina a Santa Ceia, Jesus vai para o Getsemane com os discípulos, para dormir ali deitar ali no Getsemane. Havia muitas prensas de azeitona ali. Jesus forra e ele fala, fiquem aqui, eu vou orar um pouco. E chamou apenas Pedro, Tiago e João. Vão comigo ali para orar um pouquinho. Só que quando ele vai mais afastado, os 3 ficam dormindo. E Jesus fica sofrendo com o Pai em oração, oração que é sofrendo. O começo do Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, do Mel Gibson. E quando Jesus está ali, Pedro dormindo, ele vai, os acode, eles voltam a dormir. Aí Judas chega com a turba do templo. Quando Judas chega, Judas deu um sinal para eles. Por quê? Estava frio naquela noite. Como é que eu sei que estava frio? Porque Pedro, quando vai negar Jesus, ele estava numa fogueira, assim, aquecendo a mão na casa do sacerdote. Quando o pessoal fala, você também é discípulo dele? Não, não sou não. Então estava frio. Era comum a pessoa, à noite, cobrir, porque o próprio manto era sua cama. Sim. A capa era sua cama. Então, à noite, ao dormir, pode ser que o pessoal às vezes colocava assim para forrar tudo aqui. E, além disso, o judeu também tem o costume de, na hora de orar, colocar o talit na cabeça para orar. Pode olhar, o talit, para quem está em casa, é aquele pano, geralmente branco, que o judeu tem aqui o tzitzi, aquela franja, ele coloca o pano e faz aquela oração ali. Então, Jesus, como judeu, talvez pegou o próprio pano e colocou na cabeça. Ou seja, de noite, no escuro, Jesus ali, como é que vai saber que é ele? Então, o sinal de Judas foi o seguinte, fiquem tranquilos, eu já o conheço, mas para ter certeza que é ele, vai que é um outro discípulo disfarçado dele, porque acontecia muito isso. Dizem que o Saddam Hussein tinha sósias. Não sei se é verdade, mas diz que ele tinha sósias. Até tem uma piadinha que o pessoal conta, que uma vez o pessoal chegou e falou assim, temos uma grande notícia, foi para os sósias, estavam os sósias do ditador assim, na sala dessa, temos uma boa notícia, porque estava todo mundo apavorado, que teve um ataque terrorista no carro do ditador, e se ele morresse, todo mundo perdia o emprego. Aí o sujeito falou assim, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Ele falou, qual que é a boa notícia? O nosso ditador está são e salvo. Não vamos perder o emprego. Excelente notícia. E qual que é a má notícia? É que ele perdeu o braço direito. Então, quer dizer, o braço esquerdo. Então, quer dizer, os sócios agora vão ter que amputar também, né? Não tem braço. Cara, eu fico pensando assim, quando a gente vem pra... A gente usa Jesus como modelo na nossa vida, né? Em todos os aspectos. Só que aí quando eu olho para uma situação como essa, eu fico tentando extrair. Como que eu devo lidar com uma situação dessa, né? Jesus está do lado dele uma pessoa que ele sabia que ia traí-lo, ou que eventualmente já tinha o traído. Se no coração já né? tinha. E aí, na nossa vida, a gente passa por essas situações também. A gente olha para o nosso lado e fala, cara, eu sei o que essa pessoa fez e ela ainda não sabe que eu sei. E aí o que Jesus faz aqui ele basicamente segue normalmente e ele se deixa, entre aspas, ser crucificado, inclusive. Né? Quando é na vida real, vamos pensar numa situação empresarial, né? Que a gente sempre faz esses paralelos aqui. Eu seria uma pessoa que está me roubando. Né? Uma pessoa que está me roubando, uma pessoa que me traiu, uma pessoa que fez uma coisa assim. E que, né, no caso de Jesus, estava sentado do lado dele, né? Assim, Jesus o colocou ali, né? Exatamente.
E aí a pessoa... Não sou eu. Eu sou filho amado, não sou eu. Fica tranquilo que na minha comparação, Jesus tá do lado de cá. Né? Então, Tá. Aí você pega e sabe que essa pessoa do seu lado fez isso ou está planejando, mas você sabe. Tá comendo pão molhado aí, cara? Assim, se eu for fazer o que Jesus fez, eu não sei o quanto isso é aplicável à prática. Então eu tô tentando entender o seguinte, Jesus é perfeito, a gente se modela nele e tal, mas numa situação como essa, eu trago para a prática o contexto empresarial, como que eu deveria refletir as minhas atitudes numa lógica onde eu estou tentando modelar Jesus no que ele fez? eu vou responder em duas situações. A primeira é que é só um funcionário e a segunda que é o seu filho. Tá bom? Se quem está roubando é apenas um funcionário, se você for inteligente, você não vai mandar ele embora no primeiro momento que você souber do roubo. Numa grande empresa, você sabe que não. Porque se você manda ele embora e pega no flagra ali e você não tem todas as provas contra ele, ele pode reverter a coisa e ele te tirar um processo tremendo. Muitas corporações, quando sabem que o sujeito está roubando e o camarada percebe e desconfia, o que ele faz? Ele contrata uma auditoria, alguém de fora, e a auditoria está conversando com a chefia lá. E fala assim, deixa ele roubar um pouco. Deixa ele. Ele não sabe, mas ele está sendo vasculhado. É igual pedófilo. Eu já sei que o cara é pedófilo, mas a polícia não vai lá e pega o cara de cara, não. Porque primeiro tem que esperar que ele arrume um flagrante, uma coisa assim, tudo e tal. Às vezes um policial mesmo se passa por uma menininha e fica conversando com ele vários dias ali para pegar, que não é tão simples assim. Lembra Sound of Freedom? Então, você tem que dar tempo para o camarada mostrar quem ele é. Lembra que eu falei que Jesus deu tempo para Judas mostrar quem ele é, como Deus deu para o diabo para mostrar quem ele é. Se Jesus tirasse Judas lá atrás, talvez os outros não iam entender. Se você tira o cara da empresa antes de ter tudo documentado, aí o dia que tá tudo documentado, você chega e vai falar assim, fulano, você tá demitido sumariamente, aí o camarada já se preveniu, já cortou todo o cartão dele, os acessos que ele tinha, toda a possibilidade dele. Ou seja, você tem que ser frio nessa hora, não pode ser passional. Agora, numa segunda situação. Então, acho que com isso eu já expliquei por que Jesus esperou mais, mesmo sabendo que Judas estava roubando. Segunda situação. O sujeito que está roubando na empresa é seu primo, é seu irmão, é alguém que você ama muito. Ele está no mesma coisa do outro. Só que nesse caso, além de você esperar para ele poder se munir de coisas contra ele, você ainda quer salvá-lo. Você quer resgatá-lo. Você não quer apenas criar um dossiê para mandá-lo embora por justa causa e incriminá-lo. Você quer que ele se arrependa. Você quer que ele se arrependa. Ele é seu irmão. Ele não é apenas um cara que você contratou e você não tem sentimento por ele. Então aí a segunda situação é um pouco mais delicada. Você contrata a auditoria e a auditoria fala assim, não, de fato, o seu irmão está te roubando na empresa já há um bom tempo. Mas você ama tanto aquele irmão que você fala assim, não tá. Vamos levantar toda a prova que eu quero depois confrontá-lo. Mas eu ainda quero recuperá-lo. Eu não quero perder a ruptura com meu irmão. Então Jesus não nos olha meramente como funcionários. Ele nos olha como irmãos. Tanto é que a Bíblia fala que ele não nos envergonha de ser chamados de nosso irmão. Você sabe que Deus, o Pai, e Jesus é colocado na Bíblia como nosso irmão. Paulo fala isso. Ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Então ele nos ama, ele deu a vida por nós. Ele ia no dia seguinte, morrer por pessoas como Judas. Ele não podia entregar Judas para o diabo tão fácil. Então ele foi até o final ali.